Você já percebeu que ele ainda está ali, mas algo dentro de você se perdeu? Você ainda é chamada de amor, talvez ele ainda diga que te ama, mas por dentro você se sente cada vez mais apagada. Você ainda está naquele relacionamento, mas já não se reconhece mais. E talvez no fundo você saiba, ele ainda te ama, mas você se tornou uma mulher invisível. Se isso está acontecendo na sua vida, esse vídeo é para você. Essa história é mais comum do que parece. Você se anulou tanto, cedeu tanto, calou tanto, que se perdeu de si mesma. E o mais curioso, ele ainda te ama. Ele ainda olha para você. Mas você não se vê mais nesse reflexo. E é aí que mora o perigo. Porque um relacionamento não acaba de repente. Ele vai morrendo devagar quando um dos dois desaparece emocionalmente. Você parou de se arrumar como antes. Já não se olha no espelho com orgulho. Seu riso ficou mais contido, suas opiniões mais silenciosas. Você evita discutir, evita incomodar, evita se colocar. E esse silêncio, esse apagamento, essa ausência de si mesma, é o que te transformou em invisível. Ele talvez ainda diga que te ama, mas você não sente mais isso. Não porque ele deixou de amar, mas porque você mesma deixou de se amar. Você se dedicou tanto ao outro, ao relacionamento, ao cotidiano, que esqueceu de se manter viva dentro dessa história. Você foi se afastando de quem era antes, da mulher sonhadora, espontânea, cheia de ideias e vontades. E tudo isso por amor. Mas um amor que custou sua própria essência. E agora? Você se vê diante de um espelho e enxerga alguém cansada, sobrecarregada, muitas vezes triste e calada. Você ainda está ali, mas parte de você já foi embora. E ele, mesmo estando ao seu lado, talvez nem perceba que você já não vive mais com a mesma intensidade. Porque você aprendeu a se esconder, a se anular, a ser forte por fora, enquanto tudo desmoronava por dentro. Ele ainda te ama, mas não sabe mais como te alcançar. E você, por sua vez, sente que perdeu o direito de ser vista, ouvida, acolhida. Você acredita que reclamar é egoísmo, que pedir atenção é carência, que buscar apoio é fraqueza. Mas sabe o que é realmente fraco? Aceitar ser invisível em uma relação onde ainda existe amor. Você merece mais. E o mais bonito, ele também quer te ver de novo, só que você precisa se reencontrar primeiro. Você lembra quando começou a se apagar? Não foi de uma vez. Não teve alarme, não teve ruptura. Foi aos poucos, nos deixa pra lá, nos isso não vale uma briga, nos eu aguento mais um pouco. Você começou a calar pequenas dores, depois calou vontades, depois calou a si mesma. E foi exatamente assim que você, mesmo ainda sendo amada, foi desaparecendo emocionalmente dentro da relação. Sabe aquele dia em que ele fez algo que te feriu e você engoliu a dor para manter a paz? Ou aquele momento em que você quis conversar, mas achou que ele já tinha problemas demais para ouvir os seus? Aos poucos, você foi criando o hábito de se silenciar, e o amor dele, mesmo presente, começou a se perder. Porque não havia mais você para ser amada por inteiro. Ele não deixou de te amar. Ele simplesmente passou a se relacionar com a versão invisível de você. Aquela que aprendeu a ser forte o tempo todo, que carrega tudo sozinha, que finge estar bem quando, na verdade, está desmoronando. E talvez ele nem tenha notado. Talvez ele ache que está tudo certo porque você não reclama mais. Talvez ele ache que você está feliz porque você não chora mais na frente dele. Mas o que ele não sabe é que você parou de reclamar não porque melhorou, e sim porque desistiu de tentar ser entendida. Você se tornou invisível porque decidiu se sacrificar diariamente para manter tudo funcionando. Mas isso tem um preço. E esse preço é perder o brilho nos olhos, a vontade de se cuidar, a energia de sonhar junto. Você se tornou aquela que carrega, que sustenta, que aguenta. Mas quem te sustenta? Quantas vezes você desejou que ele percebesse sem você precisar falar? Quantas vezes você se maquiou e ele nem notou? Quantas vezes você quis um abraço mais longo, um elogio sincero, um olhar de admiração, mas tudo o que recebeu foi rotina? E agora você está aí com esse vazio silencioso, com essa sensação de que está presente, mas não é percebida. E isso dói.
Dói porque você sabe que ele te ama. Mas amar não é suficiente quando não existe presença emocional, quando não há escuta, quando o toque virou hábito e não mais afeto. Você se tornou invisível até para si mesma. E isso precisa parar. Você ainda pode se reencontrar. Você ainda pode se colocar de volta no centro da sua própria história. Mas para isso, precisa aceitar uma verdade. Ninguém vai te resgatar se você não decidir voltar a existir. Você precisa lembrar da mulher que você era antes de se calar. Da mulher que sonhava, que fazia planos, que tinha voz, que tinha brilho. Ela ainda está aí, escondida, machucada, esperando você decidir chamá-la de volta. E se ele te ama e ele ama, ele vai notar. Mas você precisa aparecer de novo. Por você, não por ele. Por você. Ele ainda te ama, mas você precisa voltar a ser visível, primeiro para si mesma. Porque não adianta ele te olhar se você mesma desvia o olhar do espelho. Não adianta ele dizer que te ama se você duvida que seja digna de amor. A mulher que se apaga para manter o outro por perto, aos poucos vai desaparecendo para si mesma. E você, em algum ponto dessa caminhada, decidiu que sua dor era menor que a do outro, que seu cansaço não era tão urgente, que sua alma aguentava mais um pouco, e por isso se anulou. Mas deixa eu te perguntar, quem foi que te ensinou que o amor exige desaparecimento? Quem te disse que para ser amada, você precisa suportar tudo calada? Você não precisa ser perfeita. Você precisa ser verdadeira. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você precisa ser real, humana, com falhas, medos, vontades, desejos, limites. E sim, ele ainda te ama. Mas o amor que ele sente por você só pode florescer se você estiver inteira para recebê-lo. Você já percebeu que passou a pedir desculpas por existir? Por ocupar espaço, por ter opinião, por querer carinho? Isso é o resultado de anos tentando se moldar para agradar, para não ferir, para manter algo que parecia estar por um fio. Mas deixa eu te contar uma verdade dolorosa. Quando você se diminui, você não evita conflitos. Você apenas deixa de ser você. E o preço disso é alto. Você começa a se sentir desconectada de tudo, das pessoas, da relação, de você mesma. E o mais cruel é que muitas vezes quem está ao seu lado continua dizendo que te ama, e você não consegue sentir, porque o amor, quando não encontra espaço para pousar, bate na porta da alma e volta. Você precisa criar esse espaço de novo. Comece aos poucos. Lembre-se de quem você era antes de se tornar invisível. O que te fazia sorrir de verdade? O que te dava vontade de levantar da cama? O que te deixava animada, vaidosa, viva? Não tenha medo de voltar a existir, porque ao voltar a se enxergar, você também permitirá que ele te veja. Homens às vezes amam mulheres que já não sabem mais se deixar amar, porque o desgaste emocional, o acúmulo de silêncios e as frustrações não resolvidas criam barreiras invisíveis, que se tornam paredes. Mas o amor ainda está aí, vivo, esperando uma fresta, uma brecha, uma chance. E essa chance começa quando você decide, conscientemente, deixar de ser invisível. Não por revolta, mas por respeito a si mesma. Você não precisa gritar para ser ouvida, mas precisa parar de sussurrar para ser aceita. Você passou tempo demais tentando ser o que esperavam de você. Tentou não incomodar, não exigir, não pesar. Se adaptou, cedeu, se silenciou. E tudo isso em nome do amor. Mas amar não deveria exigir que você deixasse de ser quem é. O que o seu relacionamento precisa agora não é de uma mulher perfeita, mas de uma mulher presente, de uma mulher inteira. Sabe o que reconstrói um amor? Não são viagens caras, nem presentes, nem jantares elaborados. O que reconstrói um amor é o reencontro com a verdade, com as conversas que ficaram presas, com os sentimentos que foram engolidos, com as palavras que você desejava dizer e não teve coragem. E agora é a sua vez de falar. Sim, ele ainda te ama, mas você precisa mostrar a ele quem você é hoje. Porque talvez ele ainda esteja tentando amar a mulher de ontem, aquela que você foi antes de se calar, antes de se esgotar, antes de carregar tudo nas costas. Você mudou.
E tem todo o direito de dizer isso. Você tem o direito de dizer: eu estou cansada de me sentir sozinha mesmo ao seu lado. Eu preciso ser vista, não só tolerada. Eu quero conversar, ser escutada de verdade. Eu quero voltar a sorrir com leveza, e não apenas sobreviver emocionalmente. Essas palavras podem parecer duras, mas são libertadoras. A verdadeira reconexão começa quando a verdade entra na sala. Você não precisa brigar, não precisa gritar, mas precisa se colocar com firmeza, com clareza, com amor próprio. Porque enquanto você continuar representando o papel da mulher que está tudo bem, o mundo ao seu redor continuará acreditando que realmente está. Você não precisa mais fingir. Ele precisa te conhecer de novo. E sabe o que pode acontecer quando você se mostra com autenticidade? Ele pode se apaixonar novamente pela mulher que você está se tornando, pela mulher que tem voz, que tem desejos, que não tem medo de ser quem é. E se o amor dele é verdadeiro ele vai querer caminhar ao seu lado nesse novo capítulo. Mas isso só começa quando você assume o compromisso com a sua própria presença. Quando você olha no espelho e diz: eu não vou mais aceitar ser invisível. A sua dor é real, mas também é real a sua força. Você sobreviveu a dias silenciosos, a noites solitárias, a frases não ditas, a toques que não vieram, a olhares que não cruzaram os seus. Você resistiu ao apagamento emocional e está aqui, procurando uma forma de voltar. Então ouça isso com atenção. Você não é fraca. Você é uma mulher que aguentou tempo demais e agora está pronta para florescer novamente. Ele ainda te ama, mas agora ele precisa conhecer a nova mulher que você está se tornando. A mulher que aprendeu com a dor do silêncio que se calar não salva relacionamento nenhum. A mulher que entende que se amar não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Você não precisa destruir tudo para recomeçar. Você pode reconstruir com firmeza, com maturidade, com coragem. Não há nada mais poderoso do que uma mulher que decide se reencontrar sem deixar de amar. Porque quando você volta a se amar, ensina o outro a te amar melhor também. Então, a partir de agora, faça escolhas pequenas que te reconectem com quem você é. Volte a se arrumar por você, não para agradar. Leia aquele livro que você deixou de lado. Ouça músicas que te lembram da sua essência. Retome hobbies. Vá a lugares sozinha se for preciso. Tire tempo para você. E, acima de tudo, volte a conversar com ele. Mas não para cobrar, nem para acusar. Converse para que ele te veja de novo. Fale da mulher que você se tornou nesses anos, dos sentimentos que você guardou, das palavras que não foram ditas, das dores que se acumularam, dos sorrisos que você escondeu. Diga a ele que você não quer mais ser uma presença silenciosa, que você quer voltar a ser parceira, quer rir, planejar, ser leve. Diga com doçura e firmeza: eu estive me apagando e agora quero voltar a existir. Se ele te ama de verdade, e você sabe que ama, ele vai entender. Talvez não de imediato. Talvez fique em silêncio. Talvez se assuste. Mas o amor maduro entende o chamado da alma. Não espere que ele adivinhe. Não espere que a mudança venha do outro lado. A transformação começa em você. E sabe o que pode acontecer depois disso? Talvez ele também se permita mudar. Talvez ele também se olhe e perceba que se perdeu de si mesmo. Talvez ele esteja esperando exatamente isso, a sua coragem para dar o primeiro passo. O que antes era invisibilidade pode agora se transformar em reconexão. Não será fácil. Relacionamentos duradouros carregam camadas, feridas, memórias. Mas quando o amor ainda respira, ainda há caminho. E você não precisa escolher entre amar e existir. Você pode, e deve, viver um amor onde é amada por quem você é, e não por quem você fingiu ser. Esse é o tipo de amor que vale a pena. O tipo de amor que acolhe, que escuta, que repara, que se adapta. O tipo de amor que enxerga. E agora que você decidiu se mostrar novamente, permita-se ser vista. Você chegou até aqui. Isso diz muito sobre você. Diz que, apesar de tudo, você ainda acredita no amor. Diz que, mesmo machucada, você está disposta a olhar para dentro e recomeçar. Diz que,
embora tenha se tornado invisível para os outros, você nunca deixou de existir de verdade. Agora é hora de tomar uma decisão. Você vai continuar se anulando para manter algo que não te vê? Ou vai começar a se ver, se ouvir, se respeitar e permitir que ele te veja também? Ele ainda te ama, mas ele não pode te resgatar de um lugar onde você mesma decidiu se esconder. É você quem tem o poder de sair das sombras e voltar à luz. É você quem tem o direito e o dever de existir por inteiro. A verdade é que muitas mulheres passam a vida tentando se encaixar, tentando caber em expectativas, silenciar dores, disfarçar carências. E nessa tentativa de dar certo, elas se perdem de si mesmas. Mas nenhuma mulher nasceu para viver apagada. Você nasceu para ser vista, para ser amada, para ser respeitada, para ser celebrada. O amor real não exige invisibilidade. Ele exige presença, exige verdade, exige conexão. E se você se viu nesse vídeo, se alguma parte da sua alma chorou em silêncio durante essa história, então esse é o seu chamado. Chegou o momento de voltar. Voltar para você. Voltar para os seus sonhos. Voltar para a mulher que você era antes de se calar. E acredite, você pode fazer isso sem abandonar quem você ama. É possível se reconstruir e reconstruir a dois. É possível recomeçar dentro da mesma história, se os dois ainda quiserem escrever juntos. Mas a primeira linha dessa nova página precisa ser escrita por você. Hoje. Agora. Porque cada dia que você continua se anulando é mais um dia onde a sua essência se esvai. E o mundo já tem sombras demais. O que ele precisa é da luz que só você tem. A luz que ficou apagada por tempo demais. A moral dessa história é simples e profunda. Amor que apaga não é amor, é ilusão. Amor de verdade é aquele que te faz existir com mais força. Não que te esvazia para caber, mas que se expande para te acolher. E se ele ainda te ama, e te ama, você vai perceber. Quando você se reencontrar, ele vai te reconhecer. E se isso não acontecer ainda assim, você terá feito o mais importante. Você voltou a ser sua. Você não precisa mais viver se perguntando onde se perdeu. Você se perdeu tentando manter tudo em pé. Agora é hora de se encontrar, para só então continuar. Que esse vídeo seja seu espelho. Que cada palavra dita aqui te lembre de quem você é e de tudo o que você merece viver. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.